Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nessa revista da classe adultos do quarto trimestre de 2021, a lição da CPAD. Mais uma oportunidade que a gente tem de estudar junto, lembrando que o guia de estudo preliminar é o destaque, tá? O levantamento dos destaques da lição, de maneira prévia, para que quando você for fazer uma abordagem completa da lição, você já tenha na sua mente uma espécie de mapa mental, de forma que você saiba exatamente onde o comentarista inicia a jornada e onde ele vai terminar essa jornada de conteúdo. Isso ajuda você a assimilar, ou seja, você aprender, você capturar o entendimento da lição com uma velocidade maior em menos tempo. Por quê? Porque você já conhece todo o trajeto. Então esse é o nosso objetivo aqui, ajudar nesse sentido, tá bom? E o que eu peço de você é apenas que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, faça o seu comentário, a sua sugestão. Se o material tem ajudado você, eu preciso saber, né, para que eu tenha um parâmetro, né, uma métrica, se o material está realmente auxiliando. Então você coloca seu comentário, fala o que você gostaria. Eu tenho dito que eu tenho preparado outros materiais que logo vão chegar até você, para auxiliá-lo justamente nesse crescimento do conteúdo bíblico, tá bom? Então, esse conteúdo também fica disponível na descrição do vídeo, você pode baixar e utilizá-lo da maneira que você quiser, tá bom? Então, a lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Olha que interessante, dentro dessa lição muito boa mesmo, falando desse apóstolo, porque a vida dele é muito prática, né? Esse tipo de lição é muito prática porque compreende a vida de um servo do Senhor no período do seu trabalho efetivo. Então, nesse sentido, a gente pode extrair muita coisa para aplicar na nossa vida hoje. É uma lição muito prática, é isso que eu quero dizer. E aí a gente tem aqui o slide que apresenta a estrutura total da lição. Eu gosto muito de fazer isso porque é aqui que está o que vai ajudar você a crescer no entendimento da lição. É compreender essa estrutura de como ela está distribuída de maneira prévia. Então, nesse slide tem tudo o que você precisa saber, desde o tema da lição até o terceiro tópico, tudo que está registrado e a introdução. Então você pausa aqui esse vídeo e você dá uma olhada, né? Para um tempinho, olha cada um dos tópicos, lê os subtópicos, lê a introdução e aí você prossegue. Você já vai ter uma compreensão maior daquilo que será dito durante toda essa jornada, tá bom? Aí a gente passa, tem o texto áureo que diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:1. E a verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Olha que coisa linda. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E aqui eu já gostaria de trazer alguma coisa importante que você pode até usar como introdução da lição, né? A sua introdução particular. Que é essa questão de que Deus sempre se utilizou ao longo da história bíblica de pessoas para desenvolver a sua obra, para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas pudessem ajudar outras. E é isso que eu sempre quero transmitir para os alunos, que quando eu me proponho a ajudar você a seguir essa jornada, a compreender a palavra de Deus, eu tenho que ter em mente e fazê-lo de modo que você seja preparado para ajudar outras pessoas. Então, meu grande desejo, usando essa metodologia, que não é, apesar de parecer simples, né, quando está sendo transmitido, dá trabalho para fazer, tem que quebrar a cabeça para pensar em muitas coisas, para auxiliar.
para que essa metodologia fique fixada na sua mente e você entenda que trabalhando com o método você cresce. E aí você crescendo, você consegue, através da metodologia, ensinar outras pessoas que estão dependendo de você hoje. E aí o resultado é que amanhã você não precisa depender mais de mim, ou dependerá minimamente, e as pessoas que dependem de você dependerão de você minimamente também. Isso é muito bom e é difícil a gente encontrar esse respaldo, porque muitos professores querem ensinar, mas eles não passam a metodologia deles. Eles passam a lição toda semana e você fica sendo um eterno aluno. Não há métrica, não há medição. Mas quando você começa a entender isso, fazer sua própria gestão, a autogestão do seu conhecimento, você cresce. E aí você ajuda pessoas e aí se cumpre o que está dito nessa verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E qual que é o grande feito no reino divino? É proporcionar a outras pessoas aquilo que nós conquistamos, que é poder ser participante do corpo de Cristo e glorificar a Deus através de uma vida modelada em Jesus de Nazaré. Isso é extraordinário. Se não for esse o objetivo de tudo aquilo que a gente aprende, então não tem sentido nenhum. É apenas aquela coisa de mostrar quem é mais inteligente, né? Isso não é bom. Então, que você tenha isso em mente e consiga crescer. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 9, do versículo 15 ao 22, e em Gálatas, do capítulo 1, versículo 11 ao 18. Você pausa o slide aqui e faça a sua leitura, tá bom? Aí a gente passa para o tópico 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Então, o primeiro ponto diz o seguinte: chamada e presciência divina. E o meu destaque fica para o seguinte trecho: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Esse texto ele não deixa margem para discussão nenhuma. Nesse caso específico de Paulo, houve uma vontade de Deus, um querer de Deus e uma determinação. Eu quero que ele seja e ele vai ser. Então não cabe discussão aqui, eu acho que seria inútil, né, discutir nesse caso, se ele teria escolha. Se ele teria escolha. Então, se a gente disser que ele tem escolha, mesmo Jesus tendo aparecido de forma tão profunda para ele, segue-se então que Deus não tem a capacidade de agir na nossa salvação, só nós mesmos. Então é muito complicado isso. Ali há uma ação de Deus, ele determina e acabou. O que isso significa? Que nenhuma posição teológica que a gente formule, ela pode engessar Deus, ou engessar a ação de Deus. E tem muita gente que de tanto formular detalhadamente conceitos teológicos, acaba por prender Deus dentro de um formato no qual Deus não está preso. Então você fala assim, ó, é assim que Deus trabalha. Não é não, amiguinho. Ele pode trabalhar assim nesse caso e no outro caso ele trabalhar totalmente diferente. Quando, por exemplo, Jesus cura o cego em 2 etapas. Ou seja, primeiro ele cura, aí pergunta para ele, como que você está vendo? Ele, eu vejo os homens como árvores. E aí Jesus efetuou uma segunda etapa daquela cura. Você vai questionar o quê? Não teve poder suficiente na primeira? Ou ele fez aquilo de forma proposital para nos dar algum ensinamento? Então é para uma reflexão nossa isso daí. E aí não adianta querer falar que Deus está engessado no nosso sistema. A gente tem que ter simplicidade e humildade para entender o seguinte: Deus trabalha do jeito que quiser. Levanta quem quiser, age como quer, e não tem ninguém que conheça a Deus para se autoproclamar, como muitos fazem, como doutor em divindade, por exemplo, né? Como se conhecesse tudo sobre Deus, quando na verdade nós não conhecemos praticamente nada, a não ser aquilo que está revelado, e o que está revelado é apenas um fragmento, porque Paulo fala que hoje nós vemos por espelho, mas então conheceremos como ele é. Isso é extraordinário. Então fica aí esse adendo sobre esse primeiro destaque. O segundo, quando o nosso Senhor diz a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É muito profundo isso, porque o chamado de Deus na nossa vida é algo extraordinário. É algo extraordinário, é uma relação tão íntima que só a gente sabe. Só a gente sabe. E quando a gente se lembra do dia em que Deus nos chamou, por exemplo, a gente se emociona.
porque é uma mistura de sentimentos e de ação de Deus que não dá para ficar explicando só com palavras, não é algo técnico, é algo que vai até, como diz em Hebreus, né, juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração e nos muda completamente. Isso é profundo demais. Aproveita para se lembrar aí do dia em que o Senhor te chamou, mesmo que você tenha sido filho de crente, né? Tenha nascido num lar cristão. Essa semana mesmo, o meu filho de 12 anos, num encontro, num pré-congresso de adolescentes aqui na nossa igreja sede, Vila Salete, setor 23 do Ministério do Belém, em São Paulo, Assembleia de Deus. Aquele pré-congresso, meu filho de 12 anos foi pela segunda vez lá na frente e se entregou a Cristo junto com outros adolescentes. E a gente vai pensar o que disso? É algo interior que acontece, eu não faço pressão. Eu procuro instruir a palavra de Deus sem fazer pressão. Assim, ó, tá aqui, assim, lê o texto, eu te explico, estudo junto com ele e deixo ele tomar as próprias decisões. E aí é muito bom quando a gente vê o Senhor agindo profundamente nos nossos filhos, mesmo que eles tenham nascido, e ele nasceu no lar cristão. Precisa também ter esse encontro com o Senhor e é coisa maravilhosa. O segundo ponto é um ministério na plenitude do Espírito. E destaque aqui fica para o seguinte trecho. Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo em Atos 9:17. Ele já recebeu todo aquele pacote de bênçãos no começo, quando o Senhor fala para Ananias e orar por ele, e ele recebe essa bênção grandiosa. E o terceiro ponto, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. É uma questão importante de conhecimento cultural, né? Que aí você consegue desfazer esse mal entendimento e fica com esclarecimento que você pode ensinar outras pessoas também. O destaque é o seguinte, que explica a mudança da ênfase do nome de Saulo para Paulo. É a origem do apóstolo, tá? O nome Saulo, aportuguesado de Saul, tá? Então, para esclarecer, o nome Saulo, ele é uma versão, uma transliteração para o português do nome Saul. O Saul, o primeiro rei de Israel. Então, Paulo tinha o mesmo nome dele. Então é Saulo. Então, na verdade, esse é o nome hebraico dele. Esse é o nome judaico, tá bom? De origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Então a gente tem a junção desses dois nomes que pertencem a ele, não é uma mudança como em outros casos que o Senhor fez, tá bom? Então é importante para um esclarecimento cultural interessante aqui, tá bom? A gente vai para o segundo tópico, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro ponto, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Então, essa interação de Paulo com o Senhor, ela é profunda e extraordinária. Foi uma experiência única, que não pode ser explicada com palavras, como eu disse anteriormente. Essa experiência mudou toda a vida dele, completamente. Ela transformou a vida daquele que era ou que havia se transformado num terrorista religioso, vamos dizer assim. Agora ele pelo encontro com o Senhor, ele é mudado desde o seu interior. Então é uma coisa para a gente se lembrar daquilo que Deus fez nas nossas vidas e tentar compreender também o que Deus faz na vida do outro, daqueles que estão conosco na presença do Senhor. E nenhum de nós sabe explicar adequadamente o que esse contato com o Senhor produziu. E o de Paulo foi muito profundo, porque não teve nenhum intermediário. Ele teve um encontro com o Cristo ressurreto, já ressuscitado. Coisa muito profunda mesmo, que vai ficar marcada na história dele para sempre. E aí a gente tem o ponto 2, uma vocação inevitável
para o apostolado entre os gentios. Primeiro destaque, Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Então Deus chama ele para conhecer primeiro a vontade de Deus e depois transmitir essa vontade aos outros também, no caso específico, os gentios, que é a junção de todas as nações fora do judaísmo, considerados como gentios, que são chamados pelo Senhor. Tá? O segundo destaque, qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, ou seja, um anunciador das boas novas de salvação de Deus através do seu Filho. E no terceiro ponto, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Destaque de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Então, ou seja, o comentarista está destacando aqui que a vida dele sofre uma guinada, né? Uma guinada de 180 graus. Vira completamente de direção. Vamos dizer, vira de ponta cabeça naquilo que ele pensava. E o segundo destaque, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Então, Paulo tem uma importância e proeminência tão profunda na expansão da igreja que alguns críticos, né, analistas seculares do Novo Testamento dizem que o cristianismo foi inventado por Paulo. De tão grande que é a influência dele no meio gentílico no Império Romano durante a sua vida e ministério. É muito lindo tudo isso aí, mas ele não foi o inventor do cristianismo, ele foi um vaso escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, que sofreu muito, que levou as marcas de Cristo no seu corpo para anunciar o evangelho que ele fazia com muito prazer, trabalhando com as próprias mãos, sofrendo perseguição, sendo chicoteado, sofrendo todo tipo de pressão, mas ele cumpriu o seu ministério como um bom soldado do Senhor. A gente vai para o tópico 3, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então, a ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. É muito profundo isso daqui, e até eu aconselho você a fazer uma leitura do livro de Atos, e principalmente desse trecho onde fala da vida de Paulo, e a sequência, né, depois do capítulo 9, porque muitas pessoas pensam que ele se converteu e ele já começou a pregar o evangelho. Na verdade, ele teve um desejo explosivo de fazê-lo. O desejo de Paulo era enorme. Quando ele teve aquela transformação, aquilo mudou a vida dele. Ele estava cheio do Espírito, ele já queria começar a anunciar a Jesus de todo jeito, mas o Senhor fez ele baixar a bola, como a gente costuma dizer, porque todos os irmãos ainda estavam muito desconfiados daquela figura. Ele tinha sido um homem muito ruim, muito duro com a igreja nascente. E quando ouviram que ele havia se convertido, a igreja em todos os lugares ficou muito desconfiada. Como Ananias tinha ficado. Isso aí deve ter alguma coisa por trás, alguma coisa está errada nisso aí. Então não foi muito bem recebido. Não foi muito bem recebido. E o Senhor preparou, né, ou permitiu uma perseguição dos judeus judaizantes, né, daqueles que antes eram os companheiros de Paulo e agora se tornaram inimigos dele por causa da conversão. E ele precisou ser descido pela muralha numa cidade em que ele estava com os irmãos, e ali precisou ser retirado de cena. E é nesse período que Paulo vai para o deserto de Damasco, e ali passa por um período de 3 anos no ostracismo, no anonimato. Paulo some da história para agora poder crescer no entendimento de Deus sobre a revelação progressiva da sua palavra. Ele se isola, ele vai rever toda a sua teologia
tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo, desde os primórdios. E ele faz toda aquela revisão bíblica na Torá, nos profetas, nos escritos, na Bíblia que ele tinha, que era o Tanakh, a Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, os 3 rolos, né? Lei, profetas e escritos. Ele faz toda aquela revisão sob a influência e direção do Espírito Santo. 3 anos, quieto, até que Barnabé vai bater na sua porta. E até interessante uma frase que o meu pastor, já em memória, pastor Wagner dos Santos, ele costumava dizer que todo Paulo precisa de um Barnabé. Guarda isso no seu coração e mantenha as portas abertas com todo mundo. Porque como a gente leu no começo, quando Deus quiser te exaltar, ele vai usar pessoas, tá bom? Não pensa que ele vai arrebentar as portas e você vai passar. Não. Ele vai usar pessoas para pegar na sua mão e falar, vem aqui, ó, chegou o seu momento. Como Barnabé, quando viu a igreja crescendo, Paulo já tinha terminado o período de 3 anos, e ele vai lá bater na porta de Paulo para trazê-lo. É a sua vez. Agora você vai conduzido por alguém que é respeitado no colegiado apostólico. E Barnabé leva Paulo a Jerusalém. É muito lindo isso. Faz uma reflexão mais abrangente que você vai tirar muito conteúdo prático para a sua vida e para o seu testemunho, para a sua pregação, para a sua aula desse trecho. O segundo destaque, Paulo tomou o caminho da Arábia a sudeste de Damasco sob o domínio do rei Aretas, tá? Aretas. Então está em Gálatas, no capítulo 1, versículo 17 e 18, inclusive esse trecho de Gálatas complementa também alguma coisa da que eu falei agora, tá bom? E aí a gente vai para o 2, as lições do deserto. Foi para o deserto da Arábia, ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém, que é o que eu acabei de falar para você, tá? É o segundo destaque. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, mais lições do deserto. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Então, o deserto é um período de renascimento, de renovação, de expelir os preconceitos, né? E ter um novo aparato de ensino de Deus, como eu disse, guiado pelo Espírito Santo, para servir realmente a Deus servindo aos homens. Guarda isso também. A gente só serve plenamente o Senhor quando, modelados em Cristo, a gente serve pessoas, tá? Então, quando você tenta usar pessoas, aí você está fazendo errado. Você tem que servi-las com aquilo que você vê em Jesus. Serve as pessoas com o seu dinheiro, serve as pessoas com os dons que você tem. Faça alguma coisa pelas pessoas. Serve as pessoas com o conhecimento que você tem. Com tudo que você puder servi-las, a sua família, seus filhos, seus amigos, a sua igreja, no seu trabalho. Em qualquer ambiente que você estiver, tenha consciência de que eu estou aqui para servir pessoas. Eu quero ajudar, eu quero auxiliar, eu quero promover o bem. Tem até um professor de ética que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, que o slogan do verdadeiro cristão é foco na alegria do outro. Porque quando você faz o bem a alguém modelado em Jesus, você alegra a vida daquela pessoa. E a vida hoje não é nada fácil. Se tiver alguém para nos alegrar, fica tudo muito melhor. Então que a gente faça a obra de Deus assim, não querendo status para nós, porque aí a gente já recebe o galardão no próprio desejo do status, mas glorificando a Deus e servindo pessoas para a glória dele em Cristo Jesus, ok? Então, a gente chega à conclusão dessa lição que diz o seguinte: a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não muda seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus
para a nossa vida. Que bonita essa conclusão do comentarista, parabéns para ele, muito profundo mesmo, é assim que Deus faz. É através da dor que a gente experimenta uma mudança também, né? Um crescimento. É através dos invernos da vida e não das primaveras, né? Que a gente cresce e que a gente experimenta as maravilhas de Deus. Então, que essa lição toque profundamente o coração de cada um dos alunos, né? E que você também possa ser favorecido no seu estudo pessoal e, se você é professor, possa encantar os seus alunos com essa lição tão profunda sobre a vida de Paulo e deixá-los desejosos de se aproximar mais de Deus e de serem instrumentos na mão dele. Espero ter ajudado. Se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá!